Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele sempre ouvir. O que vocês acham? Será? Flávio Bolsonaro ganha de Lula no segundo turno das eleições, segundo aponta a nova pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado. Flávio tem 46% das intenções de voto contra o presidente Lula, que registrou 45%. Ora, tem muita gente me ligando, perguntando. Pessoal, o bagulho esquentou. Eu não acredito que vi uma coisa dessa. Fiquei vivo para ver. Mas sábado teve uma pesquisa da Datafolha. Ela é tão de esquerda, mas tão de esquerda, que é conhecida como a Datafolha. Eu só posso imaginar, é a minha imaginação, que a Datafolha faz pesquisas em portas de presidiários, em morros onde o crime organizado domina, porque se o Bolsonaro tiver 10 pontos na frente, ela dava um jeito de colocar o Bolsonaro 10 pontos atrás do Lula. E sábado saiu a pesquisa, e por incrível que pareça, tá dando o Flávio em primeiro lugar. E isso repercute de tal modo que sai rato de tudo quanto é lado. Inclusive o lindinho das planilhas da Odebrecht, o Carreirinha. E ele tá desesperado e acaba fazendo um monte de fake news. E em sequência acaba sendo desmentido pelo repórter da Veja. E logo em seguida também a gente vai ver quanto que o governo está gastando para tentar mudar a imagem dele, já que ele está culpando todo esse desgaste do governo pelo Sidônio, acho que é Sidônio que está cuidando da imagem dele, marqueteiro. E tem um vídeo na rede que ele já gastou 2 milhões com artistas. Inclusive aquela moça que fez a mãe dele recebeu 410 mil. Eu não sei porquê, mas ela recebeu. Você acha que a artista defende o governo à toa? É pagando, é muito bem contratado. E agora vamos ver o vídeo do lindinho aí. Semeando fake news para tentar manchar a imagem do Flávio. E logo em seguida sendo desmentindo. Depois a gente vai ver uma adolescente falando por que a geração dela não vota no governo. Menina inteligente, vai explicar, acho que vai facilitar para muita gente. E por último, o choro da Daniela Lima, aquela mesmo que disse que o pobre ia voltar a viajar de avião, ia voltar a comer bem, que pobre gosta de coisa boa, realmente gosta, mas com um governo crápula desse jeito. Vamos acompanhar o que o lindinho fala. Falando sobre essa pesquisa Datafolha, que aparece Flávio Bolsonaro. Eu quero primeiro dizer para vocês, eu tenho convicção total que Lula vai ser reeleito. Meu ovo! Pesquisa é um retrato do momento. Agora, quem está sob escrutínio do povo é o governo. A campanha não começou. A campanha vai começar, pessoal. Eles vão mostrar quem é quem. É verdade. E eu quero dizer para vocês de cara, o Flávio Bolsonaro significa mais armas, mais bets, mais milícia. Significa que o salário mínimo vai ser congelado, como foi na época do Bolsonaro, aumento real, só no governo do presidente Lula. A gente, Lula, quer o fim da escala 6x1. O projeto deles é aumentar a jornada de trabalho para... Vai trabalhar 36 sem descansar e nem dormir. É isso que eles querem. Agora vai falar isso aí, porque... Meu Deus do céu. Vai atrás do que o Rogério Marinho falou. O Rogério Marinho é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. Eles vão fazer uma outra reforma da Previdência para tirar mais de direitos. Exatamente. Vamos fazer um esquema pro governo roubar e dar pro irmão do Lula e pro filhinho do Lula. Aposentados. E a gente vai ter a oportunidade de roubar muito mais. Tudo que o Lula fez. Duvido. A verdade vai vencer as fake news. Nós sabemos o resultado da economia. Sabemos. O menor desemprego da nossa história. Graças ao IBGE. A renda dos trabalhadores nunca foi tão alta. Seu toba! Por isenção de imposto de renda até 5 mil reais. Meu testículo esquerdo. Aumento do salário mínimo de 103. Tudo isso dá pra comprar um pacote de arroz. Muito endividamento. Mano, aqui no meu bairro o aumento não dá pra comprar nenhum gás. Que o gás aqui tá 105.
Mas aí o governo está já com um projeto também, pessoal, para melhorar a vida dessa pessoa, porque a gente tem um presidente da República que se preocupa com o povo trabalhador. Caralho. Se preocupa com a vida de todo mundo. Ó, se tem bolsonarista aí animado, vocês podem tirar o cavalo da chuva. Que eu tenho certeza que essa candidatura do Flávio Bolsonaro não se sustenta. Principalmente ele frente a frente com um estadista. Uma pessoa da estatura do presidente Lula. O Flávio Bolsonaro surgiu da milícia. Esse deputado ia na cela, ele foi na cela do Adriano da Nobre. O Lula, visitar o Lula na cela, né? Pensar nisso. Entregar uma comenda, a maior comenda do estado do Rio de Janeiro. Imagina esse cara na presidência da República. É entregar o Brasil para o crime. Mas eu quero falar para você, que acredita no Lula. Então não é para mim, não. Vamos com tudo. A gente tá começando. Prepara que o grosso vai vir. Vamos conseguir. Vai ser o tetra do Lula. Esse movimento Tetraplégico. O PT agora começou a fazer, correndo atrás do prejuízo, porque o Flávio Bolsonaro está indo muito bem nas pesquisas e está gastando dinheiro e gastando muito para funcionamento de publicações nas redes sociais. Que tipo de funcionamento é esse? A gente viu aí nas últimas semanas o Flávio Bolsonaro crescendo, empatando com o Lula nas pesquisas. Agora o PT está correndo atrás. E aí nas últimas semanas ele gastou quase 400 mil, porque quando a gente fechou a matéria era 351 mil. E aí hoje já teve uma atualização, passou de 411 mil em funcionamento no Facebook. Cerca de metade desse valor foi direcionado para ataques ao Flávio Bolsonaro. Essa cobertura, esses dados que o Daniel Bruno traz para a gente, mostram que o IPT está recorrendo àquela velha estratégia que ele já usou lá com a Marina Silva na campanha de 2014, quando ele disseminou pura fake news, mostrando vídeos em que um prato de comida, a comida sumia no prato. E o que o PT está fazendo agora é misturar pura fake news com meias verdades, né? Tentando induzir, tentando plantar na cabeça do eleitor o terrorismo eleitoral. E a gente critica sempre aqui quando a direita faz, recorre esses métodos de fake news, a gente tem que falar que a esquerda faz isso há muito tempo, faz muito bem. O que o PT está dizendo, acabar com o PIX. Ninguém nunca falou que vai acabar com o PIX. É contra a escala 6 por 1. Chupa. Nos termos que o governo está querendo, que é um populismo que todo empresariado está impondo no país, que é impossível bancar isso, não dá para fazer, não quer dizer que é contra. E tem outras questões aí que são apontadas que só servem para assustar e amedrontar o eleitorado. É um retrato, Marcelo, que mostra que nesse momento da pré-campanha do PT, a crise e a preocupação com a estagnação do presidente Lula nas pesquisas e o crescimento dos adversários, diante desse isolamento político que ele vive, está levando o PT a recorrer a medidas apelativas, desesperadas, de desinformação. Um partido que representa o governo que se elegeu defendendo a democracia, dizendo que tinha que reconstruir a democracia para fortalecer as instituições, estava usando dinheiro público, porque esses 400 mil reais aí vem dinheiro público, é o fundo partidário, para desinformar, lamentavelmente, e criar essa sensação de pânico, de terror, que provavelmente vai ser a tônica dessa campanha inteira. O Lula e o PT têm a mostrar do atual governo não convence mais o eleitorado a votar no objetivo, de pesquisas. E o que falo, que essa, então, a única estratégia que sobrou, é mostrar para o eleitor que ele pode perder, que a vida pode piorar, que pode ser um terror, fazer esse terrorismo de fato, e que se o Lula não vencer, a vida vai piorar. A gente percebe que a primeira vez, pelo menos nessa pesquisa da Datafolha, que Lula aparece numericamente abaixo de Flávio Bolsonaro. Sidônio. Nos cenários, Flávio foi crescendo, mas Lula sempre estava à frente, nem que fosse por poucos pontos. Havia uma expectativa, segundo fontes que eu conversei hoje, que pelo menos essa pesquisa trouxesse uma estagnação. Ninguém esperava que Lula estivesse melhor, mas não que Flávio viesse a crescer e que chegasse a aparecer numericamente à frente do atual comando do Palácio do Planalto. Está tendo ali, muitas críticas ao atual secretário de Comunicação, Cirilo Palmeira. A gente percebeu isso na última reunião ministerial, quando, inclusive, o então ministro da Casa Civil, ele fez crítica do microfone ali, todo mundo percebeu, porque era uma parte que estava sendo acompanhada pela imprensa, dizendo que tinha muita coisa acontecendo que isso não aparecia. O que eu estudo muito, inclusive, é de que Lula não consegue entender, segundo esses aliados, o porquê que não está melhorando as coisas nas pesquisas e que procura sempre responsabilizar alguém. E é normal nesse governo Lula que a responsabilidade caia em cima da comunicação. No último evento, a gente viu até, trouxemos isso também no final da semana passada, que o Sidônio ia lá no ouvido do Lula, cochichava e falava, o presidente fala do PIX. Eles estão mostrando em alguns PIX foi o Bolsonaro que criou, mano. Paulo Guedes, monstro. Que está tendo uma tentativa de contratação de influenciadores, de pessoas de conhecimento público, atores e atrizes, para tentar uma identificação do eleitorado com os projetos que estão saindo do papel do Lula. Não se imagina que Sidônio vá ser tirado do cargo, faltando tão pouco tempo para o fim do mandato. Mas que pode ter alguém, algum marqueteiro entrando para ajudar. Porque Lula continua sem entender, segundo esses aliados, o porquê dessas pesquisas, muito mais essa estagnação, desculpa, do governo, do que de fato um crescimento. Estagnamento. Por que a minha geração não vai votar no Lula? Irmão, rapidão, só aqui. Você chegou a ver que ele vai liberar o dinheiro do povo, o seu fundo de garantia que é seu, você que conseguiu, você que trabalhou. O governo é tão bom, mas tão bom, que ele vai liberar o seu dinheiro para você pagar os banqueiros. A dívida da população aumentou muito.
Então ele vai pegar o seu dinheiro, deixar você usar o seu dinheiro para você pagar o banco, que os bancos amam o Lula. Isto é uma vergonha. Agora veja essa menininha muito inteligente dizendo por que a geração dela não vota no PT. Essa conversinha de que o Lula vai proporcionar educação, o Lula vai proporcionar vale gás, o Lula vai proporcionar Bolsa Família, isso daí talvez coloque a geração passada. Agora, ninguém já estudou, ninguém tem uma visão de mundo, já saiu do Brasil, não rola, gente. Se fudeu! Entende que o governo, ele tá ali para servir o cidadão. Tudo que o governo proporciona pra gente é do nosso dinheiro. Então, assim, o Lula, ele não tá dando nada pra ninguém, ele está cumprindo a obrigação dele. E olha lá, muito mal cumprida, foi assim, tanta de roubalheira aí, né, que se tem dentro do governo brasileiro. Eu já tentei muito, assim, gostar do PT, ver um lado bom do PT. Porém, gente, eu não acredito na esquerda do PT. Não acredito, não tem quem me faça aqui. Ah, mas fez isso de bom, mas tem isso aqui, gente, não funciona. Na minha opinião, o Brasil precisa de uma coisa nova, entendeu? Não dá mais pra ficar andando nesses passinhos aqui, não. Ok, o Brasil é um país novo, a Europa é um continente velho. Tá bom, mas hoje em dia a gente tem internet, tem informação, a gente tem como caminhar um pouquinho mais rápido. É só acabar com a mulherada, é só acabar com a safadeza. Então, assim, pro jovem, eu quero uma coisa melhor para o Brasil. Eu quero algo que venha para ser cobrado, para ser feito. Eu não quero o mesmo do mesmo. E é por isso que eu não votaria no Lula. E eu acredito que a minha geração também não vai votar. Eu tava achando que o Lula ia ganhar as eleições, mas eu tô começando a achar que talvez não vai ganhar, não. Num cenário de Amém. o Lula não Agora, a fã número 1 do Lula, com a cara de choro, deslavado, tadinha, dá até dó, reconhecendo que pode ser, eu acredito muito que isso vai acontecer, o Lula não vai se candidatar à presidência. Ele só joga quando ele controla o jogo para ele ganhar. Haja visto desde alguns anos atrás que alguns principais concorrentes dele aconteceu alguma coisa. Caiu o avião, um monte de coisa, acidentes, né? Aí agora, imagina ele perdendo pro filho do Bolsonaro. Já teve cogitamento dele, tipo, liberar o Bolsonaro totalmente para ele enfrentar o Bolsonaro, que a rejeição do Bolsonaro é grande porque o Bolsonaro xinga. E se isso não for possível, ele vai alegar problema de saúde e vai desistir. Mas ele não vai querer perder. Tentativa, né, de reeleição para não manchar a biografia com uma derrota. Que biografia? Biografia é meu... digamos, disseminador dessa tese, né, de que mantido esse cenário de profundo aperto e inclusive com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então o presidente sabe disso. Né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído, e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito a decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que é o presidente, por óbvio, né, a chancela, a candidatura à reeleição dele não está em questão, né, de haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho, o Sakamoto não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente, na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Deixem aí seus comentários o que vocês acham que vai acontecer. Por que ele tá gastando tanto? Por que tá tão desgastado? Eu sou José Fernandes, eu sou aqui de Campinas. Curte, se inscreva e compartilha. Tamo junto, até mais, falou!